Antes do sol nascer, o couro já cortava a carne no meio do sertão. Zé Baiano corria ferido, tropeçando na própria sombra, enquanto o chicote de um coronel estalava atrás dele sem piedade. Cada golpe era um aviso. Ali não havia lei, só poder. O povo assistia em silêncio com medo de respirar. Mas o que o coronel não sabia é que sangue derramado chama a resposta. E quando um dos homens de Lampião cai, o sertão inteiro para assistir à cobrança. Aqui começa uma história real de vingança, lealdade e morte no tempo de cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O estalo do chicote rasgou o ar seco antes mesmo de alguém ter coragem de olhar. Não foi grito de bicho nem trovão distante. Foi couro batendo em carne viva, no meio do nada, ali onde o sertão costuma engolir o sofrimento sem deixar rastro. Zé Baiano corria torto, tropeçando nas próprias pernas, o corpo já mole, ensopado de sangue e poeira. Cada passo era um desafio à morte. Atrás dele vinha o coronel, chapéu bem posto, bota lustrada, o rosto duro de quem nunca sujou a mão sem mandar outro fazer. E o chicote cantava de novo, lapada seca. Eita peste! O povo da redondeza se escondia atrás de cercas, portas entreabertas, olhos baixos. Ninguém se mexia. Oxente, ali quem se atravessasse ganhava peia pior. O coronel berrava palavrão, chamando Zé Baiano de cabra safado, filho de rapariga ingrata, cuspindo ódio a cada palavra. Não era só castigo, era exemplo. Era para mostrar quem mandava naquela ruma de terra rachada. O suor escorria pelo sovaco do coronel, mas a mão não tremia. Chicote subia, chicote descia. O couro já estava manchado de escuro. Zé Baiano sentiu as pernas falharem de vez quando uma lapada pegou atravessada nas costas, abrindo mais um risco vermelho por cima dos outros. Ele caiu de joelhos, arfando, a boca cheia de areia. Tentou se levantar, mas o corpo não obedecia mais. Tô lascado, pensou, sem força nem para xingar. O coronel chegou perto, arrodeou devagar, saboreando o momento. Vixe Maria, parecia até reza ao contrário. Deu mais uma chicotada só para ouvir o gemido curto que saiu do fundo do peito de Zé Baiano. Ali não tinha juiz, não tinha lei escrita, não tinha padre nem delegado para interceder. Tinha só o mando velho, feito de medo e dinheiro. O coronel vivia disso, de arrancar obediência no grito, na peia, no desmantelo. Era homem de missa no domingo, de aperto de mão em festa de padroeiro, de promessa paga com vela grossa. Mas na segunda-feira virava batoré, invocado, desses que acham que gente pobre nasce para apanhar calada. Ave Maria. Zé Baiano tentou se arrastar, usando as unhas no chão duro. Cada movimento ardia como fogo, a visão escurecia pelas beiradas. O coronel avançou de novo, chutou o lado dele com força, fazendo o corpo rolar. Corra não, abestado! Aqui quem corre sou eu atrás, gritou, levantando o chicote mais uma vez. A mão pesada desceu com gosto, abrindo a pele já ferida. O cheiro de sangue fresco se misturou com poeira quente. Um cachorro latiu longe, encabulado, como se soubesse que aquilo não era coisa de cristão. O que o coronel não sabia, ou fingia não saber, era que aquele homem estendido no chão não era qualquer matuto perdido. Zé Baiano carregava nome e peso. Era a cabra de confiança de Lampião. Caba da peste, conhecido por não abandonar os seus. Já tinha dividido dinheiro roubado com quem passava fome, já tinha protegido rapariga espancada por jagunço, já tinha enfrentado tropa em situação pior que aquela. Só que agora estava só, ou parecia estar. No meio da dor, entre um estalo e outro do chicote, a cabeça de Zé Baiano buscava lembrança para não apagar de vez. Viu o rosto de uma mulher de outro tempo,
fulô miúda no cabelo, sorriso manso. Amor perdido na seca, levado pela fome e pela estrada. Viu também Lampião, parado no coito, olhando sério, dizendo que homem sem palavra não vale o couro da bota. Isso deu a ele uma réstia de força. Tentou se mexer de novo, mesmo sabendo que podia piorar. Preferia morrer tentando do que ficar ali, feito bicho, para diversão de coronel. O chicote subiu mais uma vez. O coronel sorriu torto, satisfeito. Não diga que você vai parar agora, macho véi. Ainda tem chão para correr. A lapada veio, mas antes de atingir, um silêncio estranho caiu sobre o lugar. Não era paz. Era aquela pausa pesada que o sertão conhece bem, quando coisa grande tá para acontecer. O vento mudou de lado, levantando um redemoinho de poeira fina. O povo prendeu a respiração. Até o coronel sentiu um arrepio curto, mas sacudiu a cabeça, achando besteira. Zé Baiano cuspiu sangue e areia, respirando com dificuldade. O corpo tremia. "Se avexe não!" dizia para si mesmo, tentando não desmaiar. Cada segundo ali parecia uma eternidade. O coronel chegou mais perto, se abaixou um pouco, falando baixo, quase chamegando, só para humilhar mais. "Aqui não tem Lampião, não. Aqui quem manda sou eu." Riu, um riso seco, sem graça. Mas o sertão tem dessas coisas. Ele escuta, ele guarda e cobra. Enquanto o chicote subia de novo, longe dali, entre pedras, mandacaru e veredas escondidas, outros passos já cortavam o chão com pressa e decisão. Homens armados, camuflados pelo mato, avançavam em silêncio, com raiva contida no peito. O nome de Zé Baiano já tinha atravessado Caatinga e ouvido quem precisava ouvir. E quando o nome de um homem de Lampião corre, não é fuxico, é aviso. O chicote desceu mais uma vez. Zé Baiano gritou curto, sentindo o corpo ceder de vez. A vista escureceu quase por completo. O coronel levantou o braço de novo, mas algo no ar mudou de vez. Um estalo diferente cortou o silêncio. Não era chicote, era outra coisa. E naquele instante, sem entender direito, o coronel sentiu que talvez tivesse ido longe demais. O sertão não perdoa sempre, e homem que bate demais acaba trombando com o acerto. Zé Baiano apagou por um segundo, sem saber se ia acordar. Mas antes de tudo virar breu, teve a impressão de ouvir, misturado ao vento, um som conhecido. Passos firmes. Voz baixa. Gente chegando. O corpo caiu pesado na poeira e o chicote ficou suspenso no ar, como se o tempo tivesse travado só para avisar que aquela história estava longe de acabar. O nome de Zé Baiano não tinha nascido grande, mas ficou. No sertão, nome cresce do jeito que planta cresce, na insistência. Ele era desses cabras que não abaixavam a cabeça fácil, mesmo sabendo o preço. Viera de chão seco criado por mainha que rezava baixo e painho que morreu cedo, vencido pela lida e pela fome. Aprendeu cedo que justiça ali não vinha escrita em papel. Vinha na palavra dada e na mão estendida quando o bicho pegava. Por isso, quando trombou com o bando de Lampião pela primeira vez, não foi por gosto de sangue. Foi por falta de escolha e sobra de coragem. Zé Baiano entrou no cangaço sem alarde, sem arrumação. Era quieto, mas arretado quando precisava. Sabia ouvir e sabia agir. No coito não se metia em fuxico. Quando falava, falava curto. Lampião reparou logo. Homem assim vale 2. Confiou tarefa, confiou rota, confiou dinheiro. E Zé Baiano honrou. Dividia o que pegava. Nunca foi chegado a luxo. Preferia gastar moeda de prata com farinha, rapadura, um naco de carne para quem estava precisando. "Tu é besta não", dizia. "Dinheiro parado chama desgraça." Teve um tempo em que o coração dele quase sossegou. Foi quando conheceu uma rapariga de olhos vivos, dessas que sorri mesmo quando a vida aperta. Encontrou numa feira miúda, entre banca de pano e cheiro de buchada. Conversa vai, conversa vem. Nasceu um chamego tímido. Ela falava em ir embora,
tentar a sorte em cidade maior, onde tinha água e trabalho. Ele prometeu voltar. Promessa de sertão é faca de dois gumes. Quando voltou, não encontrou mais nada. A seca levou gente, levou casa, levou sonho. Amor perdido vira ferida que não fecha. Zé Baiano guardou aquilo no peito, feito espinho. Não falava, mas doía. Talvez por isso tenha se atravessado quando viu o coronel mandando bater em retirante. Era dia de feira grande, mói de gente espalhada. O coronel queria exemplo. Uns matutos tinham roubado milho para comer. Peia neles, ordenou. Zé Baiano, que estava ali por negócio mal explicado de gado e imposto, sentiu o sangue subir. Não diga, coronel, isso é gente com fome, disse. O olhar que recebeu em troca foi de cobra. Ordem é ordem, respondeu o homem de bota limpa. Zé Baiano não obedeceu. Ficou entre o chicote e o povo. Foi ali que assinou o próprio castigo. Daí para frente foi perseguição. O coronel não perdoava desobediência, menos ainda quando vinha de homem ligado a Lampião. Mandou recado torto, espalhou medo, pagou jagunço. Zé Baiano tentou sair da região, mas o cerco fechou. Na noite errada, foi capturado, amarrado, cuspido, xingado de filho de rapariga. As primeiras chicotadas vieram ainda no terreiro, para todo mundo ver. Depois arrastaram para fora, para a estrada, para Caatinga. O resto era castigo lento. O corpo foi ficando fraco, mas a cabeça não cedia. Cada lapada lembrava o motivo de estar ali. Enquanto o chicote cantava, Zé Baiano pensava no bando, pensava em Lampião, no jeito duro e justo. Pensava em Maria Bonita, que dizia que homem não é só bala, é palavra. Pensava nos companheiros que já tinham tombado por menos. A dor vinha em onda, fazia o mundo rodar. Tô lascado, repetia, mas não pedia arrego, não dava esse gosto. O coronel se irritava mais. Quanto mais o cabra apanhava sem implorar, mais o chicote subia. No meio disso tudo, teve um momento em que Zé Baiano quase desistiu. Não de viver, mas de lutar. A vista embaçou, o ouvido zunia. Lembrou do pai, lembrança curta, mas pesada. Lembrou da mulher perdida, da promessa quebrada pelo tempo. Eita gota serena, pensou, talvez seja aqui o fim. Foi quando sentiu o chão frio na bochecha e o gosto de terra na boca. O coronel arrodeou de novo, falando baixo, chamando de abestado, de exemplo. Aquilo reacendeu alguma coisa. Raiva quieta, raiva boa, a que segura o corpo em pé quando tudo quer cair. Zé Baiano se mexeu arrastando o corpo. Não era fuga bonita, era sobrevivência. Cada metro parecia léguas. O coronel ria, achando graça. Mandou soltar um pouco só para brincar de caça. Corra, cabra safado, gritava. E Zé Baiano corria como dava, tropeçando, trupicando, deixando rastro de sangue. Sabia que não ia longe, mas sabia também que cada segundo ganhava tempo. Tempo para quê? Ele não sabia ao certo. Só sentia que precisava seguir. No fundo, havia uma certeza miúda, teimosa. Homem de Lampião não cai esquecido. A notícia corre, sempre corre. Passa de boca em boca, de venda em venda, de oração em oração. O sertão fala baixo, mas fala longe. Enquanto o corpo de Zé Baiano falhava, essa certeza sustentava a cabeça. Se avexe não, dizia para si mesmo, feito reza. Aguenta só mais um pouco. O coronel apertou o passo, o chicote levantado, o rosto suado, vermelho de ódio. Já não era só castigo, era afronta pessoal. Ninguém desafia assim e sai ileso. Atrás deles, o povo sumia. Porta fechada, janela trancada. Medo antigo, aprendido. O sertão assistia calado. Mas calado não é surdo. E naquele silêncio pesado, alguma coisa começava a se mover fora do alcance dos olhos do coronel. Zé Baiano caiu de novo, o corpo desistindo. Sentiu a poeira colar no sangue. Pensou em Mainha, pensou em Painho, pensou no bando, pensou que talvez Lampião estivesse longe demais. Ou talvez não. O chicote subiu outra vez. O tempo pareceu esticar, feito couro velho.
E foi ali, naquele intervalo curto entre um golpe e outro, que a história dele deixou de ser só dele. Porque quando um homem aguenta sem se dobrar, o sertão toma partido. E o que vinha chegando não era piedade, era cobrança. O braço do coronel ficou suspenso por um instante maior do que devia. O vento mudou. O silêncio engrossou. Zé Baiano respirou fundo, sentindo o peito arder. Ainda não sabia como nem quando, mas sabia que aquele sofrimento não ia terminar ali, do jeito que o coronel queria. E essa certeza, mesmo fraca, foi o que manteve o homem vivo, agarrado à terra, esperando o próximo passo que já vinha costurado no destino. O coronel se chamava Anselmo Nogueira, nome comum, desses que passam batido em livro de registro, mas pesam na memória do povo. Dono de terra larga, gado contado a olho e influência espalhada feito carrapato. Na vila, falava manso. No papel timbrado, assinava bonito. No sertão, mandava com a peia. Era assim que mantinha a ordem, dizia. Ordem dele. Lei dele, quem não gostasse, que se lascasse. Anselmo gostava de se mostrar em dia de missa e feira. Chapéu alinhado, bigode aparado, dinheiro trocado no bolso para comprar vela grossa e pagar promessa. Cumprimentava padre, batia nas costas de comerciante e distribuía sorriso. Mas bastava virar a esquina, sumir da vista da igreja, que o homem se transformava. Virava batoré invocado, desses que acham que sertanejo nasce devendo obediência. Usava a Bíblia para justificar castigo e o chicote para fazer entender. Deus corrige quem ama, repetia enquanto a lapada caía. O poder de Anselmo não vinha só da terra, vinha dos acordos. Tinha ruma de favor com delegado, com coletor de imposto, com político de cidade maior. Dinheiro passava de mão em mão, em envelope pardo na calada da noite. Em troca, silêncio. Quando precisava, mandava prender sem ordem, bater sem motivo, tomar gado sem recibo. O povo chamava de destino. Oxente, melhor calar que morrer, diziam. E assim o coronel foi criando fama de intocável. Quando soube que Zé Baiano tinha se atravessado na frente do chicote, Anselmo sentiu o gosto da afronta. Não era só um cabra qualquer, era homem de Lampião. Deixar passar aquilo seria abrir brecha. Abestado ele não era. Mandou capturar, mandou bater, mandou perseguir. Queria mostrar que ali Lampião não mandava, que ali quem mandava era ele. E escolheu o castigo mais antigo, mais humilhante, mais visível: chicote. Peia para todo mundo ver e aprender. Enquanto Zé Baiano se arrastava pela caatinga, Anselmo seguia atrás, sentindo uma mistura torta de raiva e prazer. Cada lapada era um recado, não só para aquele homem, mas para a vila inteira. O coronel falava alto, xingava, fazia questão de humilhar. Chamava de matuto, de cabra safado, de ladrão. Mentia sem piscar. A verdade pouco importava. O que valia era o medo. Medo mantém cerca em pé, pensava. Os jagunços acompanhavam de longe, alguns encabulados, outros rindo sem graça. Sabiam que aquilo podia virar coisa grande. Sabiam do nome de Lampião, mas obedeciam. Peão que questiona perde o emprego, perde a casa, perde a vida. Um deles cochichou: "Não diga que é melhor parar, coronel." Anselmo virou o rosto devagar. Olhou seco. O homem baixou a cabeça. O chicote continuou cantando. A perseguição seguiu por vereda estreita, entre Mandacaru e Xique-Xique. O sol subia, o calor apertava. Zé Baiano tropeçava, caía, levantava como dava. Anselmo não tinha pressa. Gostava da caçada lenta. Acreditava que o tempo trabalhava a favor dele. Quanto mais demorasse, mais o corpo do outro cedia. E quanto mais cedia, mais fácil seria quebrar o espírito. Era isso que ele queria. Não bastava ferir, tinha que dobrar. O coronel lembrava dos tempos em que aprendeu a mandar. Aprendeu cedo que sertão se governa com mão dura. Vira pai e avô fazendo o mesmo. Vira gente morrer e ser esquecida. Aquilo moldou o jeito dele. Não se achava cruel.
Se achava necessário. Dizia que sem homem forte o mundo vira bagunça. Arrumação se faz no grito, repetia. E quem discordasse, que fosse morar longe. Mas havia algo diferente naquele dia. Talvez fosse o silêncio do povo, mais pesado que de costume. Talvez fosse o vento que mudava sem aviso. Talvez fosse a insistência de Zé Baiano em não pedir arrego. Isso incomodava. Anselmo não admitia. A cada lapada que não arrancava súplica, a raiva crescia. O chicote subia com mais força. O suor escorria pelo rosto. O orgulho ferido gritava. Em certo ponto, Anselmo parou, respirou fundo, olhou em volta, avaliando o terreno. Sabia que estava se afastando da vila. Sabia que aquela região era corredor de passagem, lugar onde notícia corre, onde tropeiro fala, onde retirante escuta. Pensou em voltar, terminar logo ali, mas o ódio falou mais alto. Cabra da peste não pode sair vivo para contar história, pensou. E seguiu. Quando Zé Baiano caiu de vez, quase sem sentido, Anselmo sentiu uma ponta de satisfação. Chegou perto, arrodeou, chutou de leve. Falou baixo, quase cochicho. Disse que ali era o fim, que Lampião não ia aparecer, que ninguém desafiava Coronel e ficava por isso mesmo. O chicote subiu outra vez, pronto para fechar o castigo. Foi nesse instante que o coronel percebeu o silêncio diferente. Não era só ausência de som, era espera, um aperto estranho no peito. O cavalo bufou nervoso mais atrás. Um jagunço olhou para o mato inquieto. Anselmo franziu a testa, mas sacudiu a cabeça. Tô é besta, pensou. Não vou me encabular agora. Levantou o braço com força. Sem saber, Anselmo tinha passado do ponto que o sertão tolera. Existe um limite invisível, feito linha riscada na areia. Ele cruzou. A lei dele, feita a chicotadas, estava prestes a trombar com outra, mais antiga, mais dura. A lei do retorno. E quando essa chega, não avisa. Só cobra. A notícia não chegou gritando. Chegou rasteira, do jeito que as coisas sérias chegam no sertão. Veio na boca de um vaqueiro cansado, passou por um tropeiro desconfiado, ganhou o corpo num sussurro de venda. Zé Baiano estava sendo moído na peia por um coronel metido a dono do mundo. Não era fuxico, era aviso. E quando o aviso alcança o coito, ninguém finge que não ouviu. Lampião estava sentado numa sombra curta, limpando a arma com calma de quem pensa longe. O rosto fechado, o chapéu ajeitado, o olhar atento ao redor. O bando se espalhava em silêncio, cada um no seu fazer. Maria Bonita arrumava a trouxa, Corisco afiava a lâmina, Dadá observava o mato. O sertão parecia parado, até que o mensageiro chegou, suado, encabulado, pedindo licença com a cabeça baixa. Falou pouco, nem precisava. Bastou dizer o nome. Zé Baiano. A palavra caiu pesada. Lampião levantou os olhos devagar. Não perguntou detalhe. Sabia que, se o nome tinha vindo assim, era coisa grande. O mensageiro engoliu seco e contou o que sabia. Chicote, perseguição, sangue, humilhação. Coronel Anselmo. Peia em público. Fuga pelo mato. Cada frase parecia puxar o ar do lugar. Lampião ficou em silêncio por um tempo que ninguém soube medir. O bando conhecia aquele silêncio. Não era dúvida, era cálculo. Maria Bonita se aproximou, falou baixo, quase um sopro. Oxente, Virgulino, isso não vai ficar assim. Ele assentiu, sem olhar. A mão fechou no pano da arma. Homem de Lampião não apanha sozinho, disse, num tom seco que não admitia resposta. O coito mudou de clima, o ar ficou mais pesado. Ninguém gritou, ninguém comemorou. Preparar resgate não era festa, era compromisso. Lampião começou a falar, curto e direto. Disse do caminho, da pressa, do cuidado. Não era ataque espalhafatoso, era entrada limpa. Corisco queria ir na frente, Dadá concordou. Outros se ofereceram. Lampião escolheu a dedo. Não precisava de ruma de gente. Precisava de gente certa. Enquanto arrumavam o que levar, Lampião pensava. Pensava em Zé Baiano, na confiança depositada.
Pensava nos acordos quebrados, nos coronéis que se achavam maiores que o sertão. Pensava no dinheiro que corria por debaixo da mesa, comprando silêncio e bala. Aquilo não era só sobre um homem, era sobre limite, sobre aviso dado e ignorado. Eita peste, pensou, tem gente que pede o fim. Maria Bonita caminhou ao lado dele, ajeitando o chapéu, o lenço no pescoço. Falou de Zé Baiano como quem fala de irmão. Falou do povo que apanha calado. Falou que aquilo ia ecoar. Lampião ouviu. Não discordou. O sertão aprende pelo exemplo, disse. Se a gente deixa passar, vira costume. E costume ruim se espalha feito praga. Antes de sair, Lampião olhou o bando reunido. Falou do risco, do sangue possível, do preço. Quem não quisesse podia ficar. Ninguém se mexeu, nem um passo para trás. Corisco cuspiu no chão, Dadá cruzou os braços. Um caba da peste murmurou, se avexe não. Lampião assentiu. Então vamos. A marcha começou sem alarde. Pé no chão, olho aberto, arma colada ao corpo. O caminho escolhido não era o mais curto, era o mais seguro. Passaram por vereda estreita, contornaram serra, cruzaram riacho seco. Lampião seguia na frente, atento a rastro, a sinal miúdo. Sabia que coronel gosta de achar que manda em tudo, mas não conhece o mato como quem vive dele. No trajeto, surgiram lembranças. Lampião lembrou de outras vezes em que chegou tarde demais. Lembrou de corpos deixados para trás, de promessas não cumpridas. Aquilo apertou. Não queria repetir, não dessa vez. Zé Baiano tinha segurado a onda. Agora era a vez do bando responder. Enquanto avançavam, a história corria mais rápido que eles. O povo murmurava. Dizia que Lampião vinha. Uns rezavam, outros se escondiam. Tinha quem sorrisse por dentro. Coronel Anselmo não sabia, mas o nome dele já começava a pesar diferente. Não era mais só poder. Era dívida. No meio da tarde, pararam para ouvir o mato. O silêncio dizia muito. Um pássaro levantou voo de repente. Lampião fez sinal. Ali perto, coisa estava acontecendo. O rastro de sangue confirmava. Zé Baiano tinha passado por ali. Tinha caído, levantado, seguido. Cada marca no chão era uma contagem regressiva. Lampião respirou fundo. Não acelerou demais. Pressa cega erra. O bando se espalhou, camuflado, arrodeando a área. O plano era simples. Chegar sem aviso, cortar o barulho, tirar Zé Baiano dali. O resto vinha depois. Primeiro o homem, depois a conta. Enquanto isso, longe dali, o coronel seguia confiante. Não sabia que a notícia tinha chegado. Achava que ainda mandava no tempo. Achava que Chicote resolvia tudo. Mal sabia que o sertão já tinha escolhido lado. E quando o sertão escolhe, não volta atrás. Lampião parou por um instante, olhou o horizonte tremendo de calor. Pensou na linha que separa medo de respeito. Pensou que muita gente confunde. Ele não. Respeito se constrói, medo se impõe. E o que se impõe, cai. O bando avançou mais um pouco, sem ruído, feito sombra. A transição aconteceu sem aviso. O coito ficou para trás. O sertão abriu caminho. A distância entre o sofrimento de Zé Baiano e a resposta de Lampião estava diminuindo. Cada passo fechava o cerco. E sem que ninguém dissesse em voz alta, todos sabiam. Quando se trombam um chicote e uma decisão, só um dos dois sai inteiro. A caatinga não facilita caminho para quem anda com pressa. Cada espinho cobra atenção, cada pedra pede cuidado. Lampião seguia na frente, pisando leve, lendo o chão como quem lê carta antiga. O bando vinha atrás, espalhado, arma rente ao corpo, suor descendo pelas costas. O calor apertava sem piedade. Eita gota serena, o sertão parecia testar a decisão deles a cada passo. O rastro de Zé Baiano surgia e sumia entre folhas secas e terra pisada. Mancha escura aqui, galho quebrado ali. Lampião parava, se abaixava, tocava o chão com a ponta dos dedos.
sangue recente. Não fazia conta de tempo em hora, fazia em sinais. Ainda dava, mas não sobrava. Se avexi não, repetia para si, mesmo sabendo que o tempo corria contra. Enquanto avançavam, pensamentos pesavam mais que o bornal. Lampião lembrava de outros resgates, outras escolhas difíceis. Nem sempre tinha sido possível salvar. Nem sempre o preço tinha valido, mas ali era diferente. Zé Baiano não tinha sido pego por crime comum. Tinha sido castigado por não bater em faminto. Aquilo atravessava fundo, mexia com coisa antiga. Justiça torta sempre encontra resposta torta, pensava. Mas essa resposta precisava ser certeira. Maria Bonita seguia perto, firme, o olhar atento. Não falava muito, mas quando falava, era direto. Disse que o povo estava cansado, que Coronel Demais achava que mandava até no silêncio. Lampião assentiu. Sabia disso. Tinha visto a fé virar medo, a igreja virar palco, a feira virar armadilha. Dinheiro comprava tudo, menos o que vinha da Caatinga. A Caatinga não se vende. Passaram por um povoado miúdo, casas de taipa, porta fechada. Um menino apareceu rápido, olhou, sumiu. Lampião fez sinal para seguir. Não era hora de conversa, mas aquele olhar disse tudo. A notícia corria. O sertão avisava do jeito que podia. Um bode amarrado balia, encabulado. Um sino distante bateu uma vez. Talvez para missa, talvez para outra coisa. Lampião sentiu um arrepio curto. Presságio não se ignora. O caminho virou pedregoso, subida lenta. O bando arrodeou por trás de uma serra baixa, evitando estrada batida. Coronel gosta de estrada. Lampião não. Preferia o invisível. Pararam para beber água racionada. Cada gole era contado. Ninguém reclamou. Caba da peste aguenta calado. O silêncio entre eles era acordo. Cada um sabia o papel. No meio da tarde, encontraram sinal fresco de cavalo. Jagunço. 2, talvez 3. Lampião analisou. O rastro ia e voltava. O coronel estava brincando de caçar. Aquilo acendeu a raiva. Corisco rangeu os dentes. Dadá apertou o passo. Lampião levantou a mão segurando. Ainda não. Primeiro Zé Baiano. Depois o resto. A decisão pesava, mas era clara. Enquanto avançavam, Lampião pensava no dinheiro do coronel, nos acordos escondidos, nos favores pagos com dor alheia. Pensava nos eventos que viravam desculpa para humilhar. Festa de padroeiro, eleição, feira grande. Pensava na Bíblia aberta em cima da mesa enquanto o chicote cantava do lado de fora. Aquilo não era fé, era encenação. O sertão via, o sertão guardava. O sol começou a cair, deixando a luz amarela, traiçoeira. O calor cedeu um pouco, mas o cansaço apareceu. Zé Baiano não podia aguentar muito mais. Lampião acelerou o passo sem fazer barulho. O bando se espalhou mais, fechando o cerco. Cada um atento a qualquer estalo. Um galho quebrou longe. Um pássaro levantou o voo. Sinal de gente. Chegaram a uma área aberta, cercada por arbusto baixo. Um curral velho aparecia mais à frente. Lampião sentiu o peito apertar. Lugar de castigo. Lugar de exemplo. O cheiro de sangue veio antes de ver qualquer coisa. O vento trouxe. Corisco fez menção de correr. Lampião segurou pelo braço. Ainda não. Espera, a decisão não admite erro. Pararam na borda escondidos. Dali dava para ver vultos. Um homem caído, outros em pé, um braço levantado, o chicote. Lampião fechou os olhos por um segundo. A cena era clara demais. Não havia dúvida. Era Zé Baiano. Vivo, mas por pouco. A raiva subiu quente. Vixe Maria! O peso da decisão caiu de vez. Não tinha mais cálculo fino. Tinha urgência. Lampião fez sinais rápidos. 2 pela direita, 2 pela esquerda. Corisco na frente, Dadá cobrindo. Maria Bonita logo atrás. O plano era simples. Tirar o homem dali. O resto vinha na sequência. O silêncio era total. Até o vento parecia segurar. Enquanto se moviam, Lampião pensou na linha final. Não era sobre matar por matar. Era sobre dizer basta.
coronel que usa chicote como lei precisa aprender outra linguagem. O sertão ensina assim: não gosta, mas ensina. A decisão estava tomada desde o primeiro aviso. Agora era a execução do que já tinha sido escolhido. Os passos ficaram mais curtos. O coração batia forte, mas controlado. Lampião sentiu aquele estado raro, quando tudo se encaixa. Nem pressa, nem medo, só foco. A caatinga abriu passagem. O curral estava a poucos metros. O braço do coronel subiu outra vez. Lampião respirou fundo. O tempo pareceu esticar, igual o couro velho. O peso da decisão já não doía. Virou certeza. E quando certeza vira ação, não tem volta. O bando avançou silencioso, como quem surge do nada. O sertão prendeu a respiração. A cobrança estava prestes a começar. O braço do coronel ficou suspenso no ar por um segundo a mais do que o normal, como se o corpo tivesse pressentido antes da cabeça. O chicote tremia de leve, não por cansaço, mas por alguma coisa que ele não soube nomear. O curral velho rangia com o vento, madeira podre reclamando do peso do tempo. Zé Baiano estava jogado no chão, peito arfando, o rosto colado na terra quente, o corpo marcado por risco sobre risco. Cada respiração vinha curta, arranhada, como se o ar tivesse espinho. Ele tentou mexer os dedos e não sentiu nada. Tô lascado, pensou, sem força nem para xingar. O gosto de sangue não saía da boca. A visão vinha e ia, feito lamparina no fim do óleo. Ainda assim, não pediu, não implorou. A dignidade era a última coisa que ainda obedecia. O coronel se aproximou, arrodeando devagar, o sorriso torto, o suor descendo pelo bigode. Falou baixo, chamegando de propósito, só para ferir mais. Disse que ali era o fim, que ninguém vinha, que homem de Lampião morria igual a qualquer bicho, largado. Zé Baiano ouviu tudo como se viesse de longe. O som parecia atravessar água grossa. Pensou em Mainha rezando baixinho. Pensou no cheiro de comida simples. Pensou no sorriso perdido que nunca voltou. Eita, gota serena, murmurou por dentro. Se fosse para morrer, que fosse sem abaixar a cabeça. Tentou se virar de lado. O corpo respondeu com dor crua, quente, fazendo o mundo rodar. Um gemido escapou sem querer. O coronel riu, satisfeito, e levantou o chicote de novo. O primeiro estalo cortou o ar e não encontrou carne. Encontrou silêncio. Um silêncio pesado, errado. O coronel franziu a testa, irritado, achando que era só vento. Levantou o braço outra vez, agora com raiva. O chicote desceu e, antes de tocar, um som seco rasgou o momento. Não foi grito, foi impacto. Um dos jagunços caiu para trás, o corpo dobrando sem entender o que tinha acontecido. O mundo saiu do eixo. Tudo aconteceu rápido demais para quem estava no centro. O coronel virou o rosto assustado, tentando sacar a arma. Outro jagunço tropeçou, caiu, largando o rifle. O curral virou confusão. Vozes baixas surgiram de todos os lados, firmes, sem gritaria. Lampião entrou primeiro, arma apontada, o olhar duro feito pedra quente. Corisco surgiu pela esquerda, rápido, preciso. Dadá cobriu o fundo. Maria Bonita ficou um passo atrás, atenta, o dedo firme no gatilho. O coronel congelou por um segundo. O chicote caiu da mão, batendo fraco no chão como coisa sem dono. O rosto dele perdeu a cor. Abriu a boca para falar, mas não saiu som. O nome de Lampião não precisou ser dito. Estava ali, escrito na postura, no jeito de ocupar o espaço. O sertão reconhece quem manda sem precisar de anúncio. Zé Baiano sentiu o chão vibrar com passos conhecidos. Tentou levantar a cabeça, a vista embaçou de novo. Viu botas, viu sombra, viu o chapéu largo recortado contra a luz. Pensou que estava delirando, mas ouviu a voz, baixa, firme, perto demais para ser sonho. Segura, cabra. Aguenta mais um tiquinho. Aquilo atravessou o peito feito água fresca. As lágrimas vieram sem pedir licença.
O corpo relaxou um pouco, só um pouco, como quem confia. Lampião se agachou ao lado dele, rápido, avaliando as marcas, o sangue, a respiração curta. Não falou muito. Não precisava. Tocou o ombro de Zé Baiano com cuidado, como quem confirma que ainda tem vida ali. Depois levantou devagar e virou para o coronel. O silêncio virou peso. O vento parou. Até os insetos pareceram calar. O coronel tentou recuperar a pose. Endireitou o corpo. Puxou o ar. Começou a falar de ordem, de autoridade, de acordo com gente grande. Falou de dinheiro, de proteção, de papel assinado. Disse que aquilo era mal entendido, que Zé Baiano era criminoso, que Lampião estava se metendo onde não devia. As palavras saíam atropeladas, embromadas. Lampião ouviu sem piscar. Não respondeu de imediato. Deixou o homem se enrolar sozinho. Enquanto isso, Corisco e os outros desarmavam os jagunços que restavam, sem excesso, sem crueldade. Um tentou correr, tropeçou e caiu. Ninguém riu, ninguém xingou. Não era dia de espetáculo, era dia de ajuste. Lampião deu 2 passos à frente. O coronel recuou 1. O olhar de Lampião passou rápido pelo chicote no chão, pelas marcas no corpo de Zé Baiano, pelo curral sujo. Aquilo dizia mais que qualquer discurso. Quando falou, a voz saiu baixa, quase cansada. Disse que tinha visto coisa demais naquele sertão para aceitar mentira velha. Disse que quem bate em faminto não governa, oprime. Disse que ali não tinha juiz, mas tinha consequência. O coronel tentou mais uma vez. Citou padre, citou político, citou promessa feita em festa grande. Falou até em Deus. Lampião inclinou a cabeça de leve, como quem escuta criança falando besteira. Respondeu curto: Deus não anda de chicote. O sertão engoliu a frase e devolveu em eco mudo. Zé Baiano, no chão, respirava com dificuldade, mas estava consciente. Ouvia tudo como quem ouve de dentro de um poço. Sentia a dor, mas sentia algo mais forte por cima. Alívio misturado com vergonha por estar ali caído. Lampião percebeu o olhar dele e falou sem virar: Fique quieto, cabra. Agora é com a gente. Zé Baiano fechou os olhos, deixando o corpo pesar. Pela primeira vez desde a captura, não teve medo do próximo segundo. O coronel percebeu que não havia saída. Olhou ao redor, viu os homens armados, viu o caminho fechado. O poder dele, construído em silêncio e medo, escorria pelos dedos feito areia. Tentou correr 2 passos, nem isso. Corisco foi mais rápido. Um golpe seco, preciso, derrubou o homem no chão do curral, levantando poeira. O chicote ficou esquecido ali, inútil, testemunha muda do erro. Lampião se aproximou mais uma vez de Zé Baiano, fez sinal para os outros levantarem o corpo com cuidado. Cada movimento arrancava gemido, mas o homem aguentava. Eita peste, murmurou alguém. Tá vivo, tá vivo. Aquilo correu pelo bando como notícia boa em dia ruim. O sertão, que tinha assistido calado à peia, agora assistia ao resgate. Portas entreabriam de leve, olhos curiosos espiavam. Ninguém falava alto. Sabiam que ainda não era o fim. O peso maior ainda vinha, mas uma coisa já tinha mudado. O chicote não mandava mais ali. Enquanto carregavam Zé Baiano para fora do curral, Lampião olhou uma última vez para o coronel estendido no chão. Não havia raiva no olhar. Havia decisão antiga, amadurecida no tempo. A conta não tinha sido paga ainda, mas estava aberta. E no sertão, conta aberta não dorme em paz. O corpo de Zé Baiano foi erguido com cuidado. 2 homens segurando pelos braços, outro apoiando as pernas. Cada passo arrancava um gemido contido, mas ele não reclamava. Tinha dor demais para gastar fôlego com lamento. O sangue pingava no chão seco, marcando o caminho de saída do curral. Lampião caminhava ao lado, atento, olhando em volta, sentindo o clima mudar. O sertão, que até então tinha sido palco de humilhação, agora testemunhava outra coisa. Do lado de fora, a noite começava a se ajeitar. O céu ganhava tom de brasa apagada.
Um vento ralo corria, levantando poeira fina. Gente surgia aos poucos, encabulada, olhando de longe. Ninguém se aproximava demais. Medo antigo não some de uma hora para outra. Mas havia algo diferente nos olhos. Não era coragem ainda. Era curiosidade misturada com esperança. Oxente, parecia que o mundo tinha dado uma virada curta. Lampião fez sinal para seguir. Não era hora de conversa com o povo. Cada minuto ali era risco. O coronel, jogado no chão do curral, gemia baixo, tentando se levantar. Corisco ficou de olho, arma apontada, sem pressa. O homem ainda não tinha entendido que a história tinha mudado de dono. Tentava falar, chamar por ajuda, xingar. A voz saía fina, sem força. O poder tinha ficado para trás, junto com o chicote. O bando avançou pelo mato, carregando Zé Baiano entre eles. A caatinga abriu caminho como quem reconhece os seus. Galhos arranhavam, espinhos puxavam roupa, mas ninguém parava. Lampião escolheu rota segura, desviando de trilha batida. O objetivo era distância, depois decisão. Zé Baiano sentia o balanço do corpo, a dor pulsando, mas também sentia algo novo. Não estava mais sozinho. Aquilo dava força para não apagar. Em certo ponto, pararam para ajeitar a carga. Zé Baiano foi deitado com cuidado sobre um couro estendido no chão. Maria Bonita se aproximou, molhou um pano, limpou o rosto dele, afastou o cabelo grudado de sangue. Falou baixo, chamando de cabra teimoso, mas o tom era de carinho. Zé Baiano abriu os olhos, tentou sorrir. Saiu torto. Ave Maria, sussurrou quase sem voz. Ela respondeu, se avexe não. Tu ainda vai ouvir muita história por aí. Lampião observava, calado. O alívio vinha misturado com raiva antiga. Sabia que resgatar era só metade do caminho. O resto vinha agora. O sertão não esquece afronta desse tamanho. Se deixasse o coronel vivo e solto, o ciclo recomeçava. Mais peia, mais medo, mais gente calada. A decisão precisava ser completa. Não por vingança vazia, mas por aviso claro. Quem passa do limite, paga. O bando retomou a marcha, agora mais rápido. Zé Baiano já não aguentava muito tempo acordado. O corpo cedia. Lampião ordenou parada curta num lajedo protegido. Precisavam respirar e pensar. Foi ali que o coronel foi trazido, amarrado, a cara suja de poeira, o orgulho quebrado. Ele não gritava mais. Olhava em volta, tentando entender. Tentou falar de novo, oferecer dinheiro, terra, proteção. Falava de acordo, de sociedade, de futuro. As palavras caíam no chão, feito pedra morta. Lampião se aproximou, parou diante dele. O coronel levantou os olhos, tremendo. Tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu. Lampião falou sem elevar a voz. Disse que não era juiz, mas sabia reconhecer covardia. Disse que chicote em faminto não era lei, era crime velho. Disse que aquilo tinha passado de exemplo para abuso. Cada frase era curta, certeira. Não havia ódio espalhafatoso. Havia certeza. O coronel tentou apelar para a religião. Falou em perdão, em arrependimento. Lampião escutou, coçou o queixo, pensativo. Depois respondeu seco. Perdão é coisa que se pede para quem sofreu, não para quem chegou depois. Olhou na direção de Zé Baiano, deitado, respirando com dificuldade. O coronel seguiu o olhar e engoliu seco. Ali entendeu. Mas entender tarde não salva ninguém. O povo começava a se aproximar de longe, formando roda aberta. Ninguém mandou. A notícia puxou. Lampião percebeu. Aquilo era importante. Não era execução escondida. Era acerto à vista. O sertão aprende olhando. Corisco ajeitou a posição. Dadá ficou firme. Maria Bonita observava séria. O vento levantou mais forte, rodopiando poeira. Eita peste! O clima parecia segurar o fôlego. Lampião deu um passo à frente. O coronel tentou se arrastar para trás, mas estava amarrado. A voz falhou. Chamou por Deus, chamou pelo nome do pai. Lampião não respondeu. Pegou a arma com calma,
sem pressa, sem raiva. Disse só uma coisa, olhando em volta, para todo mundo ouvir. Aqui ninguém manda no sofrimento alheio impune. O sertão tem memória, o disparo foi seco, curto. Não houve exagero, o corpo do coronel caiu de lado, pesado, levantando poeira. O silêncio tomou conta do lugar por um instante longo. Ninguém comemorou, ninguém gritou, o povo apenas observou, absorvendo o que tinha acontecido. Aquilo não era festa, era lição dura, uma que ficaria. Lampião baixou a arma, respirou fundo. Fez sinal para o bando. Hora de ir. Zé Baiano foi erguido de novo, agora com mais cuidado ainda. O corpo dele tremia, mas o rosto parecia mais leve. O sertão assistiu à partida, portas entreabertas, olhos atentos. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros apenas ficaram parados, pensando. Enquanto se afastavam, a história começava a ganhar corpo. Não em palavra alta, mas em pensamento. O coronel que chicoteava tinha caído. O homem que apanhou tinha sido resgatado. Lampião tinha passado. Aquilo ia correr longe, de feira em feira, de missa em missa. O resgate não era só de um homem, era de um limite esquecido. A noite fechou de vez. O bando sumiu na caatinga, deixando para trás um curral vazio, um chicote largado no chão e um sertão que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém tinha respondido por ele. E quem viu, nunca mais esqueceu. O corpo do coronel ficou estendido no chão, imóvel, enquanto a poeira assentava devagar. O silêncio que se seguiu não era de alívio nem de choque puro. Era um silêncio pesado, desses que o sertão guarda quando entende que algo sério foi decidido. Ninguém correu, ninguém gritou. O povo ficou parado, olhando, como quem tenta decorar a cena para nunca esquecer. Aquilo não tinha sido vingança apressada. Tinha sido resposta. Lampião guardou a arma com calma, sem pressa de ir embora. Olhou ao redor, passando o olho por cada rosto que surgia entre cercas e sombras. Havia medo ainda, claro, mas havia também outra coisa começando a nascer, tímida, desconfiada. O medo já não era só deles, tinha mudado de lado. E isso o sertão sente na pele. O chicote, esquecido perto do curral, chamou a atenção de Lampião. Ele se aproximou, abaixou-se e pegou o couro ainda sujo de sangue seco. Pesou na mão. Um troço simples, mas carregado de história ruim. Aquilo tinha mandado mais que muita lei escrita. Lampião jogou o chicote no chão, pisou em cima com força, enterrando no barro duro. Não falou nada. Não precisava. O gesto disse tudo. O povo se aproximou um pouco mais, em círculo aberto. Um homem velho, chapéu gasto, arriscou falar. A voz saiu trêmula, mas saiu. Disse que aquele coronel tinha feito muita gente sofrer. Falou de peia, de terra tomada, de filho levado. Uma mulher completou, lembrando do marido morto depois de uma surra. Outra falou de humilhação em dia de feira. As palavras começaram a brotar, uma puxando a outra, feito água depois de muito tempo represada. Lampião escutou tudo sem interromper. Não julgou, não comentou. Deixou o sertão falar. Sabia que aquilo também fazia parte do acerto. O coronel tinha sido julgado ali, sem papel, sem juiz de toga, mas com testemunha viva. Cada história dita em voz alta arrancava mais um pedaço do poder que ele tinha construído. Mesmo morto, estava sendo desmontado. Corisco observava atento, arma baixa, mas pronto. Dadá mantinha o olho no entorno, garantindo que ninguém se aproximasse demais com ideia torta. Maria Bonita ficou perto de Zé Baiano, que estava deitado, respirando com dificuldade, mas consciente. Ele ouvia os relatos como quem escuta confirmação. Não tinha sido à toa, não tinha sido em vão. Aquilo dava sentido à dor. Um rapaz novo, ainda com jeito de menino, falou que tinha visto o coronel mandar bater em gente por causa de dívida pequena. Outro disse que o homem cobrava dinheiro para não prender. Cada palavra parecia aliviar um peso antigo do ar.
O sertão, acostumado a engolir injustiça, cuspia tudo de uma vez. Lampião deixou. Sabia que aquele momento não podia ser apressado. Quando o burburinho diminuiu, Lampião levantou a mão, pedindo silêncio. Falou pouco. Disse que ninguém ali estava obrigado a gostar dele. Disse que não tinha vindo mandar em ninguém, mas deixou claro que quem governasse com chicote ia encontrar resposta. Que aquilo valia para coronel, delegado, soldado ou quem fosse. A lei do sertão era dura, mas tinha regra, e quem quebrasse pagava. O povo ouviu em silêncio, ninguém aplaudiu, ninguém vaiou. Não era espetáculo, era entendimento. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros apenas assentiram com a cabeça. Lampião sabia que não precisava de aprovação, precisava de clareza. E ela estava ali, no ar, misturada com poeira e suor. Antes de partir, Lampião ordenou que ninguém tocasse no corpo naquela noite, que fosse deixado ali até o dia clarear. Não por crueldade, mas por recado. Quem passasse veria, quem perguntasse ouviria. O sertão aprende olhando, repetiu em voz baixa. O bando começou a se mover, preparando a saída. Zé Baiano foi erguido de novo, com cuidado redobrado. O corpo estava fraco, mas a mente parecia mais firme. Ele olhou na direção onde o coronel tinha caído e depois desviou o olhar. Não havia satisfação, havia encerramento, um ciclo fechado do jeito que o sertão fecha, sem cerimônia. Quando o bando começou a se afastar, o povo abriu passagem. Ninguém tentou barrar. Ninguém seguiu. Ficaram ali, parados, absorvendo. Sabiam que aquela história não terminava naquele ponto, mas também sabiam que algo tinha sido resolvido. O medo que governava aquela terra tinha levado um tiro no peito. Lampião seguiu à frente, o passo firme, o pensamento distante. Sabia que a notícia ia correr mais rápido que eles. Sabia que outros coronéis iam ouvir e se mexer. Alguns iam se armar, outros iam se esconder. Mas aquilo não importava agora. O recado estava dado. Não era bravata, era fato. A noite fechou de vez quando o bando entrou na caatinga outra vez. Atrás ficou o curral, o corpo estendido, o chicote enterrado no barro. À frente ficava o caminho longo, as consequências e o peso de mais uma decisão. Lampião não olhou para trás. No sertão, quem olha demais para trás tropeça no que vem pela frente. A madrugada engoliu o rastro do bando, mas não apagou o que tinha acontecido. Lampião seguiu firme, guiando os homens por veredas conhecidas, desviando de estrada aberta, cortando por dentro do mato fechado. Zé Baiano era levado com cuidado, agora deitado sobre um couro amarrado em 2 varas. Cada parada era medida, cada gole de água dividido. Ninguém reclamava. Aquele peso era coletivo. O sertão cobra, mas também reconhece quem sustenta o fardo junto. Quando chegaram a um lajedo escondido entre pedras altas, Lampião mandou parar. Era lugar seguro, velho conhecido de passagem antiga. O fogo foi aceso baixo, quase sem fumaça. Maria Bonita preparou um pouco de caldo ralo, feito do que tinha, e deu na boca de Zé Baiano devagar. Ele engoliu com dificuldade, mas engoliu. O rosto ainda inchado, os olhos fundos, mas vivos. Ave Maria, murmurou, agradecendo mais pelo gesto que pela comida. Lampião se sentou perto, observando. Não falava muito. Pensava. A cabeça rodava nos próximos passos. Sabia que matar o coronel não encerrava tudo. O poder dele vinha de dinheiro espalhado, de gente comprada, de medo plantado. Aquilo não se desmancha só com um tiro. Mas havia algo que podia ser feito ali, naquele momento, para marcar de vez a diferença entre mando e compromisso. Mandou trazer as bolsas e os bornéis que tinham sido recolhidos do coronel e dos jagunços. Dinheiro apareceu. Moeda de prata, algumas notas velhas, papel assinado, recibo falso, promessa suja. Lampião olhou aquilo tudo com desprezo contido. Era ali
que a peia virava lei. No bolso, na vantagem, no aperto, ele sabia. Chamou o bando mais perto, falou baixo, mas firme. Disse que aquele dinheiro não ia voltar para a mão errada, que parte era do risco corrido, mas a maior parte tinha dono certo. O povo que apanhou, a família que perdeu roça, a viúva que ficou sem nada. O sertão cobra juros, mas também aceita reparo. Corisco assentiu, Dadá concordou. Maria Bonita sorriu de leve. Aquilo fazia sentido. No clarear do dia, Lampião mandou chamar algumas pessoas da redondeza. Não fez alarde. Um vaqueiro aqui, uma mulher ali, um homem mais velho. Todos conhecidos, todos atingidos de algum jeito pelo coronel. O encontro foi simples, sem discurso comprido. Lampião explicou curto. Disse que aquilo era devolução, não favor. Que dinheiro sujo precisava voltar limpo para quem sofreu. As moedas passaram de mão em mão com cuidado. Ninguém gritava, ninguém chorava alto. As pessoas pegavam e apertavam forte, como quem segura algo frágil. Uma mulher beijou a moeda antes de guardar no pano. Um homem velho fechou os olhos, agradecendo em silêncio. Um rapaz disse baixo que agora podia enterrar o pai direito. Aquilo não apagava o passado, mas ajustava um pouco o peso do presente. Zé Baiano assistia de longe, apoiado, ainda fraco. Cada entrega parecia aliviar um pouco da dor que ele carregava no corpo. Não era só sobre ele. Nunca tinha sido. Era sobre o que ele tinha se recusado a fazer. Sobre não bater em quem já estava no chão. Ver aquilo acontecendo dava sentido a cada lapada que tinha levado. O sofrimento não tinha sido à toa. Lampião observava tudo sem orgulho exibido. Não gostava de cena. Sabia que aquilo também criava inimigo. Sempre cria. Mas criar inimigo por fazer o certo era melhor que viver devendo à própria consciência. O sertão respeita quem paga o preço inteiro. Meio termo não cola. Quando a divisão terminou, Lampião mandou apagar o fogo e seguir. O tempo de descanso tinha acabado. Ainda havia risco. Ainda havia olho vigiando. Zé Baiano precisava de lugar seguro para se recuperar. O bando retomou a marcha, agora com o sol subindo, o calor voltando aos poucos. No caminho, encontraram gente que não tinha ido buscar dinheiro, mas vinha agradecer. Um aceno, um gesto, um olhar. Ninguém falava alto. Sabiam que aquilo não era coisa para espalhar demais, mas o recado já tinha ido longe. Coronel morto, dinheiro devolvido, homem resgatado. O sertão aprendia rápido. Lampião pensava no futuro. Sabia que outros coronéis iam ficar atentos. Alguns iam se recolher, outros iam tentar se armar mais. O jogo não mudava de uma vez, mas cada movimento desses puxava o tabuleiro um pouco. A lealdade, pensava, custa caro, mas a traição custa mais. Zé Baiano tinha pago com o corpo. Agora o sertão pagava de volta em reconhecimento. No fim da tarde, chegaram a um ponto mais seguro. Um coito conhecido, escondido entre pedras e mata fechada. Ali, Zé Baiano foi deitado com o mais conforto possível. Maria Bonita cuidou dos ferimentos, limpando, passando unguento simples, rezando baixo. Lampião ficou perto, sem atrapalhar. O homem precisava de silêncio. Zé Baiano abriu os olhos, olhou para Lampião e falou com dificuldade. Disse que não se arrependia, nem um tiquinho, que faria de novo. Lampião assentiu. Não elogiou, não romantizou. Só respondeu que homem que se mantém de pé mesmo caído não deve nada a ninguém. Aquilo bastou. A noite caiu de novo. O sertão voltou ao seu ritmo antigo. Mas alguma coisa tinha sido reorganizada por dentro. O dinheiro tinha voltado ao lugar certo. A lealdade tinha sido paga. E o nome de Lampião, mais uma vez, tinha se espalhado não só pelo medo, mas pela coerência. Ainda faltava fechar o ciclo, mas o peso maior já tinha sido carregado. O amanhecer chegou sem pressa, espalhando luz fraca por cima da caatinga ainda fria. O coito despertou devagar, sem alarde.
O sertão parecia respirar diferente, como se tivesse tirado um peso antigo do peito. Zé Baiano acordou com dor, mas acordou vivo. O corpo ainda reclamava, cada marca pulsando, mas a cabeça estava clara. Aquilo, por si só, já era vitória. Maria Bonita estava por perto, ajeitando as coisas, falando baixo. Lampião observava de longe, atento, mas tranquilo. O pior tinha passado. Zé Baiano tentou se sentar. Doeu. Fez careta, mas não reclamou. Lampião se aproximou, ajudou com cuidado. Olhou nos olhos dele, firme. Disse que agora era tempo de cura, que a conta tinha sido fechada. Zé Baiano assentiu devagar. Sabia que carregaria aquelas marcas até o fim da vida, mas também sabia que não carregaria vergonha. Isso fazia diferença. O bando se reuniu pouco depois. Não houve discurso longo, nem comemoração. Lampião falou curto. Disse que o sertão tinha visto, que a resposta tinha sido dada, que dali para frente cada um sabia o próprio caminho. Ninguém contestou. Todos entendiam que aquela história já tinha cumprido o papel. Não era início de guerra nova. Era fechamento de um ciclo torto. Antes de partir, Lampião deixou um recado com gente da região. Disse que ninguém precisava fugir, ninguém precisava pagar nada, que quem quisesse trabalhar em paz, podia. Que não era para levantar outro chicote no lugar do antigo. O sertão não precisa de novo dono, precisa de limite. O recado correu rápido, de boca em boca, mais forte que qualquer aviso escrito. Zé Baiano foi levado para um lugar mais protegido, onde podia se recuperar sem pressa. Ficaria fora da lida por um tempo. O corpo precisava sarar, a alma também. Ele aceitou sem discutir. Não era desistência, era entendimento. Às vezes, resistir também é saber parar. Lampião sabia disso. Não cobrava heroísmo inútil. Quando o bando se preparou para seguir viagem, o clima era outro. O sertão continuava duro, a seca continuava, a vida continuava difícil. Mas algo tinha sido reorganizado por dentro. O medo que mandava naquela região tinha sido quebrado. Não sumido, mas quebrado. E medo quebrado nunca volta igual. Lampião montou o cavalo, ajeitou o chapéu, olhou em volta pela última vez. Viu o lajedo, o mato, o céu abrindo. Pensou em quantas histórias parecidas já tinha visto, quantas ainda veria. O sertão não muda fácil, mas responde quando é provocado demais. Ele sabia que não era santo nem juiz, era consequência. E consequência não pede desculpa. O bando partiu em silêncio, seguindo o caminho que só quem vive ali conhece. Atrás ficou a história pronta, fechada, sem pendência. O coronel que governava na peia não governava mais. O homem que se recusou a bater estava vivo. O dinheiro roubado tinha voltado para o lugar certo. O sertão tinha assistido tudo. Isso era o bastante. Com o passar dos dias, a história correu longe. Passou por feira, por igreja, por beira de estrada. Cada um contava de um jeito, mas o fundo era o mesmo. Lampião tinha resgatado um dos seus. Tinha executado quem passou do limite. Tinha devolvido o que foi arrancado na força. Não virou lenda naquele instante. Virou referência. Referência assusta mais que mito. Alguns coronéis ficaram quietos. Outros reforçaram segurança. Teve quem mudasse o jeito de mandar. Teve quem fingisse que nada tinha acontecido. Mas ninguém esqueceu. O nome de Anselmo Nogueira passou a ser citado como aviso, e o de Zé Baiano como exemplo. Exemplo de homem que apanha, mas não se dobra. Exemplo de lealdade que cobra preço alto, mas não trai. Zé Baiano, meses depois, ainda sentia dor quando o tempo mudava. As cicatrizes não deixavam esquecer. Mas ele não queria esquecer. Cada marca lembrava por que tinha ficado de pé. Quando alguém perguntava se valia a pena, ele respondia curto. Valia. Sempre vale. Quem se cala diante da injustiça morre aos poucos. Ele tinha escolhido viver inteiro.
Lampião seguiu o caminho, como sempre, entre confronto e fuga, entre acerto e cobrança. Sabia que enquanto houvesse abuso, haveria reação, não por gosto, mas por necessidade. O sertão não suporta desmantelo eterno. Uma hora responde, e quando responde, escolhe quem tem coragem de sustentar o peso. A história de Zé Baiano virou conversa de beira de fogo, contada sem exagero, sem fantasia, porque não precisava. A realidade já era dura o bastante. O chicote caindo, o homem correndo ferido, o resgate silencioso, o tiro seco. Tudo isso ficou gravado, não em papel, mas na memória coletiva. E assim, sem cerimônia, a história se fechou. Não sobrou dívida, não ficou ameaça no ar. O sertão seguiu sendo sertão, com seus dias difíceis e suas noites compridas. Mas quem viveu aquele tempo soube. Naquele pedaço de terra, por um momento, a injustiça trombou com o limite e perdeu. O nome de Lampião continuou correndo pelas veredas, pesado, respeitado, temido, não como fantasia, mas como consequência de escolhas duras. E o nome de Zé Baiano ficou ali, fincado na história, como lembrança de que, no tempo de cangaço, lealdade não era palavra bonita, era decisão que se sustentava até o fim.